Graça e paz, pessoal. Mais um dia nós estamos se reinventando como igreja e hoje nós retiramos esse tempo para adorar o nome do Senhor. Você está aí no domingo, onde nós estamos reproduzindo esse vídeo, mas hoje para nós aqui é uma sexta-feira de boas notícias. Quero agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus pela comunidade onde nós, por a casa onde nós servimos, que nós pastoreamos, aos irmãos que estão aí nos ouvindo hoje, daqui uma semana, daqui um ano, que a palavra de Deus possa invadir o seu coração. Algo muito importante nesses tempos de crise que nós vivemos é lidarmos com as nossas próprias crises. E toda vez que nós passamos por uma situação difícil, e hoje nós vamos falar sobre as más notícias, os dias das más notícias, é importante que nós tenhamos o nosso coração inteiro em Deus, em Cristo Jesus. Que esse dia, né, que esse tempo que você está tirando, reservando, seja um tempo de invadir o sobrenatural de Deus. Que a palavra de Deus venha pegar você por dentro, que a palavra de Deus venha trazer espírito de revelação, espírito de sabedoria. CFA de Joaquim Távora, Quatiguá, Carlópolis, Guapirama, é com muita saudade que a gente tem esse tempo. Como tem dito em outros vídeos, né, ver o nosso prédio vazio, né, somente com algumas pessoas que vêm nos ajudar, com essa equipe maravilhosa que está por trás de tudo isso, é um pouco triste. Mas a certeza e a esperança, né, que dias melhores, que dias realmente, que a promessa de Deus, que a palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre essa família, sobre esse corpo de Jesus, esse pedaço do corpo de Cristo universal na terra, que está aqui junto com a gente, venha poder mais um dia se reunir na coinonia dos santos e que possamos realmente, a cada dia, compreender o real propósito daquilo que eles nos chamou. E hoje eu quero chamar aqui o pastor Rogério, ele vai estar trazendo uma palavra e abertura para a gente. E daqui a pouquinho a gente vai louvar e adorar o nome do Senhor. Para cá, pastor. Graça e paz, igreja. Graça e paz os irmãos que estão aí assistindo este vídeo. E na mesma unção e no mesmo espírito, trazer uma palavra de conforto e de consolo à nossa alma. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Lucas: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma palavra bastante conhecida, mas é algo que nos dias de hoje ela vem a calhar, porque é nítido a gente ver o povo, tanto os filhos de Deus, como aqueles que não professam a mesma fé que nós, vivendo numa loucura e numa histeria total. E a gente sabe, por conhecer e por sentir e por amar e por transcender isso, que o nosso real descanso só vem através de Jesus. Então que através desse vídeo, que através desse louvor, dessa noite de adoração, você possa sentir isso também, ir até a Jesus e entregar tudo aquilo peso, tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que tem causado desânimo em você. E Jesus, da mesma proporção, ou 70 vezes mais sobre nós, Ele vai nos aliviar e trazer esse refúgio e trazer esse descanso. Que neste momento você possa sentir aí, no conforto do seu lar, o abraço de Jesus e esse conforto e esse consolo de Jesus sobre nós. Amém? Senhor, neste momento, nós elevamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, e nós entronizamos o Senhor em nosso meio, e clamamos a Ti, Senhor, vem com o Teu consolo, vem com o Teu conforto, vem com o Teu fardo que é leve sobre nós, e nos alivia e traz sobre nós este conforto e esse consolo em nome do Senhor Jesus. Amém?
mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, Deus, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor, não. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre ti. Tu és meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não dá, eu não tenho descanso. Eu não tenho paz. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Deixa queimar.
nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo, não negue Deus. Nós somos teus ministros. Vem, Pai, vem, Mãe. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Nós somos, Senhor. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, Deus. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, Deus, na mesa do banquete, na mesa. Há um banquete preparado para nós. Há um banquete, há um alimento de descanso, há um alimento que sacia uma água, que quando nós tomamos ela, nunca mais nós teremos sede. O Senhor Jesus, quando gritou do alto daquela cruz, está consumado, Ele levou sobre si toda a maldição, toda a condenação, toda a dívida que o homem tinha para com Deus Pai foi removida de nós. Hoje nós temos acesso livre ao trono da graça. E é essa graça que Paulo nos ensina, que Paulo nos ensinou, e hoje nós replicamos ela. A graça que todo dia, seja no momento da dificuldade, seja no momento da alegria, para nós que hoje somos uma geração de filhos, essa graça deve nos bastar. É por ela que nós caminhamos. É pela justiça da cruz que nós caminhamos. É pela justiça da cruz que clama a todo dia o fato mais importante para a humanidade, que um dia a ira aplacável de Deus foi conclusa naquela cruz. Que nós possamos andarmos juntos nessa fé, que nós possamos a cada dia compreender os ambientes, o sobrenatural, da onde Deus quer nos levar, onde Deus quer nos ensinar, que cada situação, que cada tempo, que cada espaço venha traduzir isso em nossas vidas. Que esse tempo que nós estamos sendo convidados a nos reinventarmos a cada dia, que nós estamos sendo convidados a andarmos num outro nível de fé. Seja um tempo de crescimento, não somente para a igreja do Senhor na terra, mas para que os filhos que compõem possam realmente ser despertados para aquilo que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Também, esse tempo nós estamos juntos, é um tempo também onde nós estamos desenvolvendo a nossa atividade como igreja. Nós trabalhamos no meio, nós trabalhamos também nosso corpo atendendo algumas famílias, que devido a toda essa crise, talvez tenham passado por uma necessidade ou por um tempo de escassez. E esse telefone que está passando aqui debaixo no vídeo é o telefone da pessoa responsável, a arrecadação dos alimentos. A gente até nem está contando mais a quantidade de famílias que nós atendemos nesse último mês. E nós temos um trabalho desenvolvendo. Hoje, por incrível que pareça, pela graça de Jesus, não há ninguém na fila para receber esse alimento. Mas a sua doação é importante, que eu creio que nos próximos meses nós vamos ser convidados a ajudar. Então, se você deseja fazer alguma doação de um alimento, pega esse telefone aqui embaixo, né, entre em contato com ela, que nós vamos estar providenciando a maneira para que isso chegue até nós. Também aos irmãos que ofertam e semeiam nessa obra, a obra de Deus, a obra constituída de Deus não para. Então, se você
tem o coração voltado, coração generoso para a sua oferta, para o seu dízimo, e precisa e queira voluntariamente, né, trazer essa semente nesse momento de dificuldade, também esse telefone que está aqui embaixo é da pessoa responsável. Então faça aí, né, a sua oferta com carinho, com gratidão, para que o reino dos céus, para que o reino da terra, que a igreja do Senhor na terra, não pereça nenhuma necessidade, porque eu creio que tudo isso vai passar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Creio nisso. Mas quero orar também nesse momento, tirar um momento para que a gente possa orar pelo trabalho ou pela falta de trabalho de alguns. Então, de repente, você está aí do outro lado assistindo, e esse é o momento que você teve algo retirado de ti. Talvez o teu trabalho, talvez algo que estava suprindo as tuas necessidades, ou você está com medo realmente que isso chegue até você, né? Mas eu creio que em todas as coisas o Senhor fez mais do que vencedores a cada um de nós, e que somos também filhos de um Pai que supre, que provê e que protege. Então, que o Senhor venha abrir as portas do céu sobre a tua vida financeira, sobre o teu trabalho profissional, em nome de Jesus. Mesmo assentado, mesmo do outro lado da forma onde você esteja, se você puder, feche os teus olhos. Nós vamos estar orando pelas suas finanças em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, com o espírito de gratidão nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor venha, Pai, trazer uma bênção de proteção sobre a nossa casa, Pai. Se houver alguém nesse momento perecendo alguma necessidade ou precisando de uma porta de trabalho, Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade, abrindo uma porta de trabalho para aqueles que assim o precisam, Pai. Que o Senhor venha guardar as empresas, desses empresários, dessas pessoas que estão empreendendo nesse momento difícil. Que o Senhor venha guardar, Senhor, as finanças de todo o seu filho, mas também que nós possamos ficarmos atentos a oportunidades que qual gerará nesse tempo, porque eu creio, Deus, que o Senhor está trazendo o governo de Deus sobre as finanças dessa terra também, Pai, e que o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Cuida, Deus, das finanças de cada igreja que possa estar sendo alcançada por essa mensagem. Que, Pai, que os missionários espalhados pelo mundo sejam sustentados, Pai. Que o Senhor não venha deixar faltar nada, e que o Teu nome, Pai, venha ser glorificado nesse tempo difícil ao qual nós passamos, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, gente. Glória a Deus. Obrigado, galera do louvor. Nós vamos estar compartilhando um tempo de uma palavra. Quero agradecer a Deus por cada irmão que aqui está, pelos irmãos que estão na retaguarda também desse trabalho, que trabalham na comunicação, os irmãos do louvor. Galera, estamos aí, né? Muita alegria no coração. Nós vamos se reinventando como igreja. É um tempo muito precioso para isso. Hoje eu queria compartilhar algo com vocês que está no livro de Jó, no capítulo número 1, versículo 13 a 22. Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22. Você que tem a Bíblia aí do outro lado, também não esquecendo, né, como é um costume nosso aqui, nas nossas reuniões, se você pode, né, nesse tempo de coronavírus que a gente não pode muito se abraçar, se beijar, e é um hábito muito fluente do nosso meio, né, principalmente se você tem alguém suspeito do teu lado, mas eu creio que todo coronavírus é repreendido em nome de Jesus. Então, se você pode, você está do lado aí do teu esposo, dos teus filhos, dos teus amigos, né? Dá um abração, né, nesse irmão que está do lado, né? Fala para ele que ele está cheiroso, mesmo que ele não tomou banho, profetiza, né? Diga para ele que ele é lindão, mesmo que ele não é tão lindo assim, você profetiza sobre a vida dele, né? Uma cirurgia plástica. Que o Senhor venha trazer esse coração, né? Assim, é muito triste, né, de ver tudo isso aqui vazio, mas sabendo ainda, crendo que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então há uma palavra realmente liberada no coração, há uma água viva, né? Assim como eu estou precisando de uma água agora, há uma água viva que corre do trono de Deus para que você possa ser alcançado onde quer que você esteja. Você abriu aí, livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13 a 22. Preste atenção nessa palavra. Diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam
e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os servos feriram a fio da espada, e eu só escapei para te trazer essa nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu. E eu só escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os cadeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e eu só escapei para te trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e eu só te escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós não vamos entrar aqui nas contradições que concernem o livro de Jó, e nem tanto profundamente na história de Jó. Alguns dizem não ser um fato verídico, outros uma lenda, um conto, mas independente do que for, independente daquilo que ainda não foi nos revelado, é a palavra de Deus, e se está na Escritura Sagrada, é algo que pode trazer profundos ensinamentos para nós. Tudo isso se concerne por conta de uma reunião de seres celestiais, de filhos celestiais, no céu, junto para com Deus, e nessa reunião estava lá Satanás, e nessa reunião em que estavam lá, todos reunidos, Satanás emite uma palavra sobre a vida de um homem, e ele escolhe, eu creio que a dedo, um homem chamado Jó, e ele diz assim: olha, esse cara tem algo diferente. Deus olha para Satanás e diz assim: olha, você está vendo lá? Está vendo lá o teu servo Jó? Está vendo lá Jó? Está vendo onde ele está se movimentando? Está vendo lá? Veja a fidelidade dele, veja a justiça de Deus sobre a vida dele, veja a minha justiça sobre ele e como ele está. Satanás, que é o acusador, ele olha para Deus e diz assim: mas é claro, o Senhor dá tudo para ele tem tudo, ele tem tudo, aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Deus olha para ele e fala assim: faz o seguinte, eu te dou uma permissão. Acho que isso que é um pouco tanto estranho para a gente, a permissão de Deus para que o inimigo toque a vida de um filho. A gente aprende muito aqui, nós poderíamos ficar aqui discorrendo por 50 minutos sobre isso. Mas aí Deus dá uma autorização para Satanás: vai lá, toca em tudo ele, toca nos bens dele, toca naquilo que é precioso para ele, só não toca na alma dele, no espírito dele. Olha só, irmãos, para a gente é um pouco confuso entender isso, e a gente não vai entrar em detalhes em relação a isso, mas eu quero que você se atenha naquilo que nós lemos no texto da palavra, naquilo que aconteceu em um dia só de vida de Jó. Ou seja, melhor ainda traduzindo, nas más notícias que Jó teve num dia. Nós estamos vivendo um tempo que uma má notícia chegar aos nossos ouvidos é todo o tempo, seja de alguma forma nas redes sociais, no ambiente onde nós convivemos, no ambiente de nossos grupos, nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Quando nós olhamos as notícias, nos telejornais ou nas páginas da internet, todo dia nós somos assolados de notícias ruins. Não somente em relação a essa pandemia que nos assola, que assola a humanidade nesse momento, mas as notícias também na nossa vida particular. Talvez você está me ouvindo hoje, e você hoje foi alvo de uma notícia ruim.
Talvez você perdeu um ente querido hoje, talvez você perdeu o teu trabalho hoje, talvez você obteve uma notícia que você está enfermo hoje, ou está suspeito de uma enfermidade. Notícias assolaram. E quando uma notícia ruim, ou quando uma má notícia chega até os nossos ouvidos, ela tem o desprazer de gerar em nós e roubar em nós a alegria de viver aquele dia. Então a nossa vida, ela é marcada de altos e baixos, de momentos felizes e de momentos tristes. E tudo isso gera um marco. Às vezes nós, por exemplo, você pode ter perdido um ente querido no dia do teu aniversário. Então todo ano que você chega naquele dia do teu aniversário, você fica naquela contradição: eu celebro ou eu fico triste relembrando a morte desse meu ente querido? A nossa vida é assim. E talvez os maus momentos que nós passamos, as más notícias, os que geraram maus momentos, seja aquilo que está movendo a nossa vida. E isso também pode estar nos paralisando, ou diante dessa pandemia maluca, todas essas notícias que chegam, essas más notícias podem estar sequestrando a minha alegria de viver, e principalmente a esperança de que dias melhores virão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque vamos combinar? Vamos trocar em miúdos esses textos que eu li para ti, e junto contigo falar sobre o dia mau na vida de Jó. Em um dia só, eu tenho a impressão, irmãos, que Jó vivia uma vida bem sossegada, talvez nem tão sossegada assim, porque ele tinha uma esposa, e a gente vai falar sobre ela um pouquinho depois. A esposa não era tão benção assim, e ele tinha alguns filhos, e ele tinha muitas posses, mas muitas posses. Então eu creio que ele era incumbido de administrar tudo isso. Então geralmente talvez gerasse um estresse. Mas talvez a vida de Jó é a vida que muitos de nós desejamos. Uma vida com uma família tipificamente ou exteriormente pelo menos feliz, uma família cheia de bens e propriedades, e claro, com isso ocupava talvez uma posição de autoridade, uma posição de honra na sociedade onde ele vivia, na comunidade onde ele vivia. Mas tudo isso não foi o suficiente para que o dia mau chegasse. O que nós aprendemos com isso? Que a nossa vida, independente de nós estarmos ou não, ou querermos ou não, de estarmos ou não no centro da vontade de Deus, o dia mau vai chegar, o dia ruim vai chegar. Nem todo mundo acorda legal, não é só as mulheres que sofrem naqueles dias ruins, a famosa TPM. Não é só as mulheres que acordam mal algum dia, se sentindo menosprezadas, pequenas. Não, nós também, todo ser que respira, tudo aquilo que é gerado vida debaixo da terra, todo ser humano que está me ouvindo agora, tem os seus dias maus, tem os seus momentos ruins. Mas o que nós podemos aprender com a vida de Jó? Que talvez a atitude de Jó pode nos ensinar, talvez, qual teria que ser a nossa atitude quando essa notícia chegar. Eu não sei se a notícia mal chegou até você, eu não sei se a má notícia tem consumido a tua vida, mas eu sei que existe algo que nós possamos fazer para vencer ela, e vencer ela o quanto antes, em nome de Jesus. De repente, tudo estava dentro da normalidade, como a nossa vida, estava tudo normal. Nós estávamos no nosso trabalho normalzinho, nós estávamos na comunidade onde nós congregamos e vivemos, a sociedade estava tudo em dia, tudo funcionando, tudo correndo bem. De repente uma má notícia chega, um vírus está aí. E essa notícia ela foi percorrendo os quatro cantos da terra, gerando efeitos, e quando isso chegou até nós, gera um impacto. E a impressão que dá, que nós não estávamos, realmente nós não estávamos preparados para a notícia ruim, ou para a má notícia chegar em nossa vida. Jó também, tudo estava normal, entre aspas, na vida de Jó. De repente, depois dessa fatídica reunião no céu, onde Satanás recebe uma autorização para tocar a vida dele, o corpo dele, chega o dia em que as notícias ruins começaram a fazer parte da vida de Jó. Diz o texto, irmãos, que primeiro de tudo, o que aconteceu? Estavam os filhos de Jó reunidos na casa do primogênito, eles comiam e bebiam, ou seja, eles estavam celebrando, e num momento de celebração,
o mensageiro chega até o Jó e faz o seguinte, Jó, trocando numa linguagem coloquial para hoje. Seus bois estavam lá no pasto, estavam lá. As jumentas estavam lá junto com eles pastando, estava tudo certinho, mas apareceu um povo lá, chamados de sabeus, que fizeram o seguinte, roubaram todos eles. Ou seja, Jó, você perdeu agora então os seus bois, você perdeu suas jumentas, né? E agora, para piorar, os seus servos, ou seja, os seus empregados que estavam lá cuidando, foram mortos a fio de espada. Somente eu escapei. Todo ambiente, irmãos, até os descritos na palavra, sempre escapa alguém para falar alguma coisa. Né? Se fosse hoje, eu escapei para te mandar essa mensagem no WhatsApp, né? Mas escapou então alguém que chegou e trouxe a notícia para o Jó. Basicamente é assim. Já imaginou um dia você está lá tomando um tererê bem gelado, bem gostoso? Não é o meu caso agora, que eu não estou tomando isso, né? Já imaginou um dia que você lá tomando teu tererê gelado, bonitinho, né? E de repente chega alguém, um mensageiro, né? Um incircunciso do inferno, chega lá, fala assim, o seguinte, tá vendo aí? Vamos pegar alguém como exemplo, pegar alguém que está aqui, pega o Danilão. O Danilão está aqui, o nosso tesouro do CFA de Oquintavo. Um dia vocês vão conhecer ele. Ele só não está aqui porque ele não cabe na cama, uma bênção de Deus. Já imaginou, o Danilo está lá, o Danilo é casado, tem uma esposa, muito sensato, muito calmo, muito mansa, graças a Deus. E o Danilo tem o seu carro. Mas vamos imaginar aqui, na nossa imaginação santificada, que o Danilo tem o seu carro, que o Danilo tem a sua moto, que o Danilo tem, né? O que mais que o Danilo pode ter? Seu carro, sua moto e mais um monte de celular caro. E alguém chega até o Danilo e fala assim, Danilo, seguinte, aconteceu um negócio aí, veio um povo, roubou o seu carro, roubou, né, as suas motos e roubou todos os seus celulares. Qual que seria a reação do Danilo naquela época? Mas como toda uma história ruim, ela sempre pode piorar, irmãos. Não há situação ruim na terra que não pode ser piorada. Chega mais um mensageiro no dia de Jó e diz assim, seguinte, além de tudo isso acontecer, veio um fogo do céu, provavelmente um raio. Veio um raio e queimou agora as suas ovelhas, olha só, e os seus servos. Aí, como a situação de Jó já estava ruim, vem outro mensageiro e fala assim, seguinte, não foi só os seus bois que foram roubados, olha só, não foi só os seus bois, suas jumentas que foram tomadas, mas piorou, caiu um raio do céu e acabou, exterminou com as ovelhas e os seus empregados, os seus servos que estavam ali. Meu Jesus, seguinte, só que sobrou eu para contar essa notícia, estou aqui contando. Já imaginou o semblante de Jó, irmãos? Na nossa história que nós estamos aqui fazendo um paralelo, é como se chegasse alguém e dissesse, Danilo, seguinte, não foram só os seus carros, não foram só suas motos e os seus celulares que foram tomados. Caiu um raio e queimou toda a tua plantação de soja. E caiu um raio e matou todos os funcionários da sua empresa. Já imaginou o semblante de Jó? Você que conhece o Danilo, já imaginou o semblante do tesouro? A coisa começou a estreitar para a vida de Jó. Mas quando essa notícia chega até Jó, chega outro mensageiro e diz assim, seguinte, a situação ficou um pouquinho mais feia, Jó. Veio agora, né, para completar a tua história, seguinte, veio agora 3 tropas de caldeus e deram sobre os seus camelos, tomaram os seus servos, feriram de escape, e eu escapei agora. Além de tudo que já tinha acontecido, os camelos de Jó também foram tomados, e os servos que estavam ali, os empregados que estavam ali, também foram mortos. E aí veio outro, irmãos. Será que o dia de Jó estava ruim? Ele diz assim, seguinte, os teus filhos estavam comendo e bebendo na casa do primogênito. Só que o seguinte, aconteceu o seguinte, veio um vento muito forte e derrubou a casa, e os seus filhos morreram. Só sobrou eu que estava lá para contar a história. Já imaginou o semblante de Jó, irmãos? O dia de Jó estava ruim, sim ou não? Estava horrível. Para completar, olha só, quando essa notícia chega, qual foi a atitude de Jó? Qual teria sido a nossa atitude, irmãos, se isso tivesse acometido a nossa vida?
o vírus, esse negócio aí de Covid-19, esse treco aí, ele só está beirando nós, ele não chegou até nós ainda. E nós já estamos morrendo de medo. Nós já estamos acuados, presos, e alguns de nós paralisados com aquilo que talvez pode acontecer. Na vida de Jó era uma realidade que estava acontecendo em um dia só na vida dele. E ele diz assim, a atitude de Jó, o que Jó fez? Jó se levantou, rasgou as suas vestes, os seus mantos, e raspou a cabeça. Por que ele fez isso? Porque era uma atitude, é uma atitude hoje dos judeus mais tradicionais. Quando eles estavam diante de uma perplexidade, de uma notícia, eles rasgam as suas vestes como se eles estivessem assim, bravos, como se fosse uma atitude assim, que eles não estavam acreditando. Ele raspou a cabeça. Só que, se fosse qualquer um de nós, irmãos, nós tínhamos rasgado de raiva a nossa roupa. Talvez nós não tínhamos raspado a cabeça, mas se ele tinha feito sei lá eu o que nós pudéssemos ter feito com o nosso cabelo. No meu caso era só raspar mesmo, não tinha muito o que fazer. Aí ele tomou essa atitude, por quê? Porque no exato momento que ele fez isso, ele se lançou em terra e adorou o Senhor. E aí ele diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Ele diz assim, eu não vim com nada nesse mundo, e se necessário for eu ter que voltar para lá da mesma forma que eu vim, eu vou. Aí ele vem e escracha com a gente, né, irmãos? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uau! Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez isso aqui já seria suficiente para a gente começar a blasfemar de Deus no exato momento da primeira notícia que chegasse. Hoje existe algo que nós valorizamos muito, que é o nosso celular, né, irmãos? Acho que Deus promoveu eu achar que tinha perdido o meu, para ver como que estaria o meu coração. Ai meu Deus, onde está? Um bem comum. E eu creio, irmãos, que se nesse exato momento você que está me ouvindo tivesse o seu celular tomado, qual que seria a tua atitude? Ai meu Deus, só temos que ligar na polícia, tem que fazer o boletim de ocorrência, onde que eu deixei? Você ia ligar para um lugar, não é assim? Ou será que você ia rasgar suas vestes? Hoje não, talvez porque não é um costume nosso, mas talvez você ia se prostrar no chão e dizer assim, Deus, o Senhor deu o meu celular, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que alguém que achar esse celular seja servido, eu vou passar a senha para ele usar o aparelho. Oh Deus, como que o Senhor é bom. Agora que o celular já levou, pode levar tudo, eu vou ficar nu, porque eu vim nu para a terra, então pode levar até minhas roupas, Senhor. Será que essa seria a nossa atitude, irmãos? Será que o nosso coração estaria aliançado? E talvez as notícias ruins daquele dia para a vida de Jó ainda não terminaram. Porque quando ele recebe a mensagem de que os filhos haviam sido mortos, outra coisa acomete na vida de Jó. Jó é acometido de uma doença que hoje existe tratamento para ela, mas a medicina alcançou revelação para isso. Há uma oportunidade, uma esperança de cura para que eu tenha. Naquela época não. Jó é acometido de uma lepra e as feridas saltavam do seu corpo ao ponto de ele buscar cacos de telhas no chão, ao qual ele se coçava e arrancava aquela pele que estava descascando dele. Já imaginou isso, irmãos? Para piorar a situação, há sempre também alguém do nosso lado, talvez até uma pessoa próxima, que gosta de desmerecer a situação. Quando nesse cenário todo, na vida de Jó, aparece então a esposa dele. A esposa dele olha para ele e diz assim, você está maluco? Você não está vendo? Como se fosse hoje, trocando, daqui a pouco eu leio o texto. Que é isso? Se esse Deus que você serve promove e permite que isso aconteça na sua vida, faz o seguinte, blasfema logo esse Deus. Blasfema logo esse Deus e para com isso. Mas, irmãos, hoje nós olhamos para a vida de Jó numa perspectiva diferente, porque nós temos a revelação do que houve na vida dele e qual foi o fim dele. Mas vamos combinar uma coisa: se é humano como eu sou, se nós estivéssemos diante dessa história, se nós fôssemos o personagem desta história sem saber o fim dela, qual que seria a nossa atitude?
Às vezes nós olhamos a atitude da esposa de Jó e condenamos a atitude dela. Mas será que num olhar de fora, existe um cara, um pensador, que eu não vou me recordar o nome dele, que ele em um dos seus livros ele diz assim, que para que você tenha uma visão diferente de uma ilha, você precisa estar fora dela. Ou seja, uma visão de quem está fora do ambiente, daquele lugar onde você está ilhado, é diferente talvez de quem está vivendo o momento de ilha. O momento em que Jó estava vivendo foi um momento de análise de quem estava fora. De quem? Da esposa dele. Mas agora se coloque no lugar da esposa de Jó. Veja se isso não tem a ver com os nossos dias. Mas fulano de tal estava tão firminho na igreja. Fulano de tal viveu uma vida inteira para adorar e louvar o nome do Senhor. Por que ele está sofrendo tanto assim? Se isso é servir a Deus, vamos combinar, irmãos. A atitude da mulher de Jó talvez seria a atitude nossa, sem o olhar da revelação daquilo que fez. Mas o que Jó perdeu? Jó, diz o texto, que a primeira coisa que ele perdeu foi os seus servos, foi os seus bens. O que representam os servos, os empregados em nossa vida? Eles representam aquilo que facilitam a nossa vida. Um funcionário de uma empresa, ele não é somente um colaborador da empresa. Para o dono da empresa, ele tem que ser alguém que facilita a vida dele, porque ao contrário disso, ele não ia conseguir fazer tudo que uma empresa precisa ser feita. Quero contar um breve testemunho do que aconteceu na minha casa hoje. Nós estabelecemos ali um pequeno comércio de sushi e temaki, e foi necessário que muitas pessoas num simples negócio se juntassem para que um propósito fosse acontecer. Ou seja, as pessoas que estavam ali, mesmo em caráter de colaboração, foram as pessoas que permitiram algo acontecer. Ou seja, aqueles que são colaboradores, aqueles que são funcionários, empregados, são as pessoas que facilitam a vida. Aquelas pessoas que morreram a fio de espada na vida de Jó, eram as pessoas que permitiam Jó administrar tudo aquilo. Também diz o texto que as ovelhas também foram tomadas. E o que representa a ovelha? A ovelha, ela nos dá a lã. Representa não somente, um animal simples pastando, mas para Jó representava um animal que fornecia uma lã para o seu conforto e para o seu aquecimento. Então era muito mais do que um simples bem, que uma simples situação que Jó estava passando. Jó não estava perdendo somente os bens, estava sendo desconstituído da vida deles outros aspectos que às vezes ao olho natural a gente não consegue ver. Diz o texto que Jó também perdeu os camelos. E o que representa um camelo? O camelo carrega um peso. Por isso que até hoje havia um ditado que diz assim: olha, trabalhei feito um camelo hoje. Por quê? Porque o camelo, dentro da cultura daqueles que assim o têm, é aqueles que puxam o peso, que possibilitam, é aqueles que levam, talvez de uma forma muito mais rápida, como os jumentos também naquela época, as coisas de um lugar para o outro. É aqueles que possibilitam, grandes porções de coisas serem levadas muito mais rápido para o lugar onde eu quero alcançar. Também diz o texto que Jó perdeu os seus filhos. E o que representam os filhos na nossa vida? São os frutos de nosso amor. Crescer e multiplicar, como diz em Gênesis, talvez seja a razão da nossa existência. Não somente os filhos biológicos, mas na impossibilidade de os filhos espirituais que enchem a nossa vida. Até porque que graça teria nós casarmos com alguém e fôssemos morar numa ilha deserta só com aquele alguém? Irmãos, sem medo de errar, uma semana você quer afogar a criatura no primeiro riacho que aparecer, tanto para com um como para com o outro. Então olha só, ainda para completar, diz o texto que Jó perdeu a saúde. Agora, perder a saúde, irmãos, como é o nosso grande medo. O que perder a saúde hoje significa? Significa a gente ficar preso durante alguns dias, reclusos, na impossibilidade de viver. Então deixa eu te falar uma coisa. A mulher de Jó, será que talvez ela não estaria coberta de razão
quando numa análise de fora, ela viu o que estava acontecendo na vida do marido dela, que apesar de todas as percas, ela vê então no momento crucial o seu marido perder a sua saúde. Será, irmãos, que a esposa de Jó não estaria coberta de razão e não teria os motivos maiores, ou talvez motivos suficientes para não querer saber mais de Deus? Sabe o que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que nós não aproveitamos os dias das más notícias, que geram dias ruins, para que a gente possa sobreviver no dia em que outros dias ruins chegarem até a nossa vida. É por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus, o processo da transformação, ele é feito de glória em glória. É de pequeno a pequeno, mas o que nós não podemos é repetir a lição para ter que recomeçar tudo de novo. Talvez nós suportaríamos mais os dias ruins se tivéssemos recebido melhor as lições dos dias ruins que já passaram. Agora, quando a gente olha o aspecto e a atitude de Jó, que no momento das notícias ruins terem chegado até ele simplesmente rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, se prostra em adoração e diz: bendito, olha, Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou, Deus fez, Deus faz o que bem entender, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a atitude desse homem, o que isso nos ensina? E talvez a pergunta que cabe no nosso coração é o seguinte: será que esse homem merecia sofrer mesmo? A gente sempre escuta, né? Fulano de tal morreu, tão trágico. Nossa, fulano de tal era tão bom. Será que ele merecia mesmo morrer desse jeito? Né? Há ainda também, né, um costume que a gente diz assim, quando alguém muito bom morre, a gente fala assim: nossa, as pessoas boas, né, morrem tão cedo, né? Como dentro de nós, o que impera? A nossa justiça de acreditar que talvez, né, a medida da bênção de Deus é para aquele que somente é bom. Agora, o que isso nos ensina? A primeira coisa, de 3 que eu quero falar contigo agora, rapidamente, é que o muito importante não é imprescindível. Eu vou te ensinar sobre isso. Eu estou meio filosófico hoje, então você presta o tic-tac para mim. Analisa uma coisa para mim. Os servos, aqueles que possibilitam tudo acontecer, ou que possibilitavam, no caso de Jó, tudo acontecer na administração dos seus bens, o que eles eram na vida de Jó? Muito importante ou imprescindíveis? Muito importantes. Já vou te explicar a diferença de uma ou outra. Por quê? Quando Jó nasceu, ele já tinha os empregados na vida dele? Não. Talvez você que está me ouvindo nunca teve um empregado na vida, e você está vivão, sem coronavírus, respirando legal, vivinho da Silva, sem nunca ter tido um empregado na vida. Ou seja, é imprescindível para que você respire e viva ter um empregado, um servo? Não, você pode viver sem eles. Esse é o momento que todas as mulheres dizem assim: ai, como eu queria ter alguém para me ajudar lá na minha casa, né? Com a cueca fedida do marido, com a roupa suja, com a louça para lavar, os afazeres da casa. Mas vamos combinar que com ela ou sem ela, nós temos vivido, nós temos respirado. Diz o texto também, para a gente poder entender isso, o que é importante, o que é imprescindível. Diz o texto que os bois foram embora, que os jumentos foram embora, que os camelos foram embora. Agora, vamos analisar uma coisa. Jumento e camelo é muito importante, ou era muito importante para a vida de Jó, ou era imprescindível? Era muito importante. Mas vamos combinar um negócio. Vamos pensar, pensa comigo. Chega então um caminhão de terra na frente da sua casa, para que você coloque essa terra num buraco que há no quintal da sua casa. Se você tiver uns 4 camelos, representado aqui hoje na nossa vida contemporânea, os 4 camelos seriam 4 irmãos da igreja que vão ajudar você a colocar essa terra lá no fundo. Então seria você e mais 4 irmãos camelo. Pergunto: a terra seria removida da frente da sua casa para o quintal da sua casa? Sim.
Mas agora vamos pensar o seguinte: Deus promove algo, isso acontece bastante, irmãos. Promove algo e aqueles irmãos que falaram que iam lá ajudar a terra não foram. Ou seja, os camelos desapareceram. Sobrou só você, o camelo mor. Pergunto, você com o teu carrinho, retiraria essa terra até o fundo da tua casa? Sim. Demoraria mais, ou talvez 4 ou 5 vezes mais. Mas a terra seria removida se você tivesse coragem para isso. Pergunto, os camelos, eles são muito importantes ou são imprescindíveis? Muito importante. Agora, vamos lá. As ovelhas. As ovelhas na vida de Jó representavam um conforto que a lã que aquecia no inverno de um deserto. Você não queira nem saber o que é o inverno num deserto, principalmente as noites lá. São extremamente frias. Mas, ou seja, representa o conforto. Talvez você nasceu de uma cultura ou de uma posição social não tão privilegiada, e você não tinha, talvez, hoje, ou quando você nasceu, metade do conforto que você tem hoje. Você dormia numa caminha pequenininha, né? No meu caso lá, eu durmo numa cama tão grande, irmãos, que eu tenho que dar tchau meio de longe, assim, para Michelle enxergar eu. Mas talvez, e quando nós casamos, nós não dormíamos numa cama assim. Era uma cama com um colchão duro pra caramba, e a gente dormia tudo um pertinho do outro, e ela atravessada, achando que sempre estava faltando espaço para ela, e eu quase caindo do outro lado. Pequenininho desse jeito, você imagina como é que era, como é que funcionava. Ou seja, nós não tínhamos tão conforto assim, mas sobrevivemos àquilo. Então, às vezes, irmãos, aquilo que nós blasfemamos, aquilo que nós murmuramos, melhor falando, que nós não temos isso, que nós precisamos daquilo, que nós precisamos de assado, precisamos de um carro assim, assim, assado, precisamos de tal, talvez seja uma perspectiva dos nossos olhos naturais. Coisas importantes, sim, muito importantes às vezes, mas não imprescindíveis, porque com elas ou sem elas, nós viveríamos. A gente vem de uma época, irmãos, que a impressão que dá é que as crianças nem doentes ficavam, que tinha 7 anjos da guarda guardando as crianças, de tanta travessura. Hoje as crianças não podem fazer nada. Qualquer coisa que elas fazem, elas ficam doentes, vai pegar isso, vai pegar aquilo, elas não têm imunidade para nada. Não é assim. Ou seja, hoje elas vivem no extremo conforto que o dinheiro e o capitalismo pode dar, mas também a gente conheceu uma geração que não tinha tanto conforto assim, mas está hoje aí respirando. Olha só, também, né? Nós olhamos aqui que Jó, em uma das coisas que ele perdeu seus filhos. Quem tem coragem de responder eu? Filhos são muito importantes ou são imprescindíveis? Talvez aqui, pode ser que você me entenda errado quando você estiver me ouvindo, mas sem medo de errar, filhos não são imprescindíveis. Você não nasceu pai, você não nasceu mãe. Por mais que seja a vontade de Deus, a reprodução, ou talvez seja a razão da existência, filhos, você talvez pode viver. Eu conheço casais que vivem muito bem sem eles, como eu conheço casais que vivem muito mal com eles. Como eu também conheço pessoas que perderam os seus filhos, que passaram por um momento difícil, mas que hoje vivem felizes. Então eu pergunto para ti, volto de novo a pergunta: filhos, eles são muito importantes ou imprescindíveis? São muito importantes, talvez a coisa mais importante para aqueles que nós temos, acima de todas as coisas que nós podemos ter. Mas eles não são imprescindíveis. A gente pode viver uma vida satisfatória sem eles. Nós nos adaptamos a isso. Mas a nossa vida às vezes sucumbe, porque nós julgamos imprescindível, na verdade, coisas que são, na verdade, muito importantes. Por exemplo, um término de um relacionamento. Ah, meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais, porque fulano de tal me abandonou, fulano de tal me abandonou, eu não quero mais viver, não é assim? A gente julgou por aquele momento que seria impossível viver sem aquela criatura. Passa um tempo, você descobre que melhor é viver sem a criatura do que com a criatura. Ou seja, a tua percepção de que seria imprescindível a figura daquela pessoa do teu lado
passa então agora a não ser mais. Então deixa eu falar uma coisa. De tudo isso, o que nós podemos tirar da vida de Jó? Que tudo foi tirado dele, mas uma coisa não foi roubada. Que coisa é essa? A vida dele. Hoje é dia de você fazer uma análise daquilo que está ferindo você, daquilo que está machucando você, ou daquilo que te machucou e te fez preso naquela situação. Mas eu quero que você olhe do lado de fora da ilha, do lado de fora da situação, e se aperceba que no dia que a notícia ruim chegou até você, se aperceba se Deus não promoveu situações e te cuidou no dia ruim. Se aperceba que mesmo numa enxurrada de notícias ruins, Deus cuidou, Deus guardou a sua vida. Porque se você está respirando, é porque a notícia ruim chegou, o dia ruim chegou, o momento ruim chegou. Mas independente da tua atitude, Deus cuidou de você. Talvez os nossos olhos não deveriam ser na situação, por exemplo, de alguém que nos traiu, mas os nossos olhos deveriam estar voltados nas pessoas que nos acolheram durante o processo de traição que eu sofri. Talvez os nossos olhos não deveriam estar naquela dificuldade que nós passamos porque perdemos um trabalho, perdemos um emprego, mas deveria estar os nossos olhos fitos naquelas pessoas que Deus usou para suprir no momento da dificuldade. Mas nós não, nós ficamos presos nas más notícias. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de caos. Mas o tempo de caos não é somente por conta de uma pandemia que assola a nossa terra. Os dias maus fazem parte da nossa vida, sempre fizeram parte, fez parte da vida de Jó. Mas nós crescemos numa cultura que a gente não sabe lidar com a dor. A gente acredita que a dor não é um processo que Deus está tratando e amadurecendo a nossa vida. Nós aprendemos com Jó que o imprescindível é aquilo que mais se manifesta quando tudo se cala ou se omite. Na vida de Jó, tudo se calou, tudo foi tirado dele, tudo foi roubado, surrupiado dele, tomado dele. A esposa deu uma crise de loucura nela, os filhos foram tomados. Mas sabe o que Jó não perdeu quando tudo estava calado? A esperança e a fé. Isso é imprescindível na vida de Jó. Isso foi imprescindível na vida de Jó. Isso é imprescindível em nossa vida. Podem nos tirar tudo. Quer ver só? Como igreja. Podem nos tirar a comunhão dos cultos de domingo, mas não podem nos tirar a esperança de que nós vamos estar aqui reunidos de novo. Podem nos tirar o nosso trabalho, mas isso não rouba a esperança que Deus está abrindo uma outra oportunidade para que a gente possa estar melhor do que nós estávamos. Quando tudo foi tirado de Jó, Jó se levantou e disse assim: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé de Jó não estava nas coisas que Deus poderia dar para ele, mas estava naquilo que ele herdou de Deus. O que ele herdou de Deus? A vida, o sopro da vida, a glória de Deus dentro dele. Sabe o que as notícias ruins nos fazem? Elas nos fazem perder a nossa capacidade de adoração. E sabe por que o inimigo ele quer que a gente perca a capacidade de adoração? Porque esta é a hora e o momento em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em meio à festa, em meio às boas notícias, é simples, é bom, é fácil. Agora, adorar em meio à diversidade, irmãos, é para poucos. Mas eu creio que uma geração de adoradores tem sido se levantada. Quando nós olhamos o Salmo 23 e lemos lá que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, automaticamente nós imaginamos que o faltar são coisas materiais. A gente tem fé para acreditar que o arroz não vai faltar, que o feijão não vai faltar, que a carne não vai faltar, que o lanche não vai faltar, porque a nossa mentalidade é capitalista, a nossa cultura. Mas a ideia do salmista não tinha nada disso.
O que não nos pode faltar, irmãos, é o suprimento. É o suprimento que vem de Deus. É o descanso em Deus que nos gera a capacidade de permanecer em fé. Isso se chama esperança. Nunca houve um tempo, irmãos, que nós temos que nosso coração estarmos esperançosos naquilo que vai vir, mas os nossos olhos não estão vendo. Isso é fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou. E Ele não morreu em vão. Ele morreu para que as boas notícias de salvação chegassem até nós. Então a boa notícia que nós temos para você hoje é o seguinte: alguém morreu na cruz. E quando alguém morreu naquela cruz, gerou para você vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Você pode estar morrendo nessa vida, você pode estar perecendo nessa vida, você pode estar vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, mas existe um Jesus que restitui a tua vida, que dá graça, que dá abundância, e principalmente gera em ti a vida eterna. Quando os seus olhos espirituais se voltarem para aquilo que é eterno, tudo que é passageiro nessa terra, tudo, não vai mais roubar de você a capacidade de adorar. Sabe o que acontece? Quando isso é gerado dentro do nosso coração, Deus restitui em dobro tudo aquilo que a gente acredita que foi roubado de nós. Foi assim com Jó. A gente aprende com Jó que a gente pode viver sem tudo, mas não há possibilidade de nós vivermos sem Deus. E que a força em meio ao caos é a certeza da presença dEle. Você tem convicção de que o Senhor está contigo nessa empreitada que você está? Você tem convicção em que o mundo está com medo, mas com vírus ou sem vírus, o Senhor é contigo? Você tem convicção? Eu vou mais longe. Você tem fé para contrair uma doença dessa e entender que o propósito de Deus é levar você para o hospital onde você vai ser internado para pregar as boas novas de salvação para alguém? E mesmo talvez no teu leito de morte você dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé. Que momentos em que dias de notícias ruins podem gerar em nosso coração, mas uma coisa eu digo: não abra mão da presença dEle. O exemplo de Moisés: tem um povo para conduzir, eu tenho que chegar à terra prometida. O Senhor olha para Moisés e fala assim: então estou ordenando anjos. Anjos representam a força de Deus, o braço direito de Deus. Eu estou ordenando anjos, Moisés, e você vai com eles. Moisés embirra, bate o pé talvez naquela sandália horrível que eles usavam, a poeira levanta. Se o Senhor não for conosco, eu não dou um passo a mais. Não é o poder de Deus que te sustenta no dia mau, mas é a convicção e a certeza de que a presença dEle é contigo. Quando você tem essa convicção de que a presença dEle é contigo, pode vir as notícias ruins. Hoje os meus olhos já não alcançam mais a crise epidêmica que nós vivemos, mas os meus olhos estão ligados naquilo que vai acontecer quando tudo isso passar, irmãos. Quando toda essa maluquice, tudo isso cessar, como que vai ser? Sabe por quê? Porque em meio aos caos, Deus está gerando uma esperança dentro de mim. Que eu vou ver uma geração mais solidária, que eu vou ver uma geração mais preocupada em amar, que eu vou ver uma geração preocupada e uma mente coletiva para que outros possam entender o que nós estamos entendendo, igreja. Os meus olhos estão que os dias maus trarão a esperança de dias melhores. No meio de tudo isso, quando eu pensei que Jó estava a ponto de desistir, talvez essa seja a nossa situação. Você está a ponto de desistir da tua vida, do teu casamento, dos teus filhos. Essa semana eu administrei uma situação bem complexa. Uma criança tendo que receber ajuda de internamento
por conta de vício de drogas, irmãos. Vício de drogas. E eu tive a graça de participar desse momento, porque para mim foi um momento de muito ensino. Um dia antes a notícia mal tinha chegado até mim. Me fez eu perder algumas horas de sono. No outro dia eu estava diante de um momento ruim. E quando aquela criança me abraçou e disse assim: pastor, não desiste de mim não. E disse assim: eu tenho esperança que você vai sair de lá e que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Tenha certeza. Foi isso que gerou essa palavra no meu coração, irmãos. Tenha certeza de que dias melhores virão na sua vida. Tenha esperança que você vai sair dessa muito mais madura, muito mais fortalecida naquilo que o Senhor colocou. Quando isso gera em nós, talvez a gente vai receber a mesma promessa que Jó recebeu. Diz assim o texto: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o acrescentou em dobro, dupla honra, irmãos, a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todo quanto antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Na casa de quem Deus honra, há pão para ser repartido, irmãos. Quando a gente conhece, quando a gente entende, e se condoeram a ele, se consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A minha pergunta quando eu leio esse texto é: onde estavam os irmãos de Jó quando o processo das notícias ruins e dos dias maus chegaram na vida dele? E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança entre outros irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viveu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto dos seus dias. Fartos, não de cansaço, mas fartos de tanto ter aproveitado aquilo que o Senhor havia restituído para ele. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o momento da restituição daquilo que foi tomado, tirado da tua vida vai chegar, irmão. Basta que você, em meio ao caos, se prostre em adoração a Deus. Atraia a presença dele para ti. Não permita, talvez se a desesperança chegou no teu coração, não permita você terminar todo esse ciclo maluco que nós estamos vivendo. Não permita terminar e passar tudo isso sem a presença dele. Muitos depois que tudo isso passar, procurarão a presença dele. Mas o Senhor tem algo reservado para aqueles que já têm a revelação e são filhos dele. Que nós vamos passar isso, junto com muitos que virão depois buscar aquilo que nós vivemos. Mas nós vamos passar isso sem abrir mão da presença dele em nossa vida. Que o Senhor venha trazer esperança, graça e fé sobre o teu coração. Que os próximos dias sejam dias de despertamento na sua vida, a viver realmente aquilo que o sobrenatural de Deus tem sobre a tua vida. Se você pode, no lugar onde você está, feche os teus olhos. Nós vamos entoar uma canção. E no momento em que você está, no momento talvez de desesperança que você se encontra, enquanto nós cantamos, pede para que Deus, pede para que o Senhor venha se fazer presente na sua vida. Pede para que o Senhor coloque em ti um coração de entregar-se realmente a Ele, um coração de realmente você a perceber aquilo que Ele tem para a sua vida, o momento de você entregar realmente. O Salmo 37:5 nos ensina que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então essa é noite de nós descansarmos em fé e em esperança naquilo que o Senhor tem para nós.
Aleluias. É o meu prazer estar diante de ti, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro, e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, sei que irás, sei que irás, invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego, e faça de teu mundo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. É o meu prazer estar diante de ti, Deus, com minha alma te desejo, incessantemente eu te procuro, e com meu espírito perseguirei tua glória. Pois ao buscar a tua presença, sei que irás, sei que irás, invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego, Deus, e faça de teu mundo novamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que ela venha a ser revelação ao nosso espírito, Pai. Que nós possamos, Deus, estarmos de olho, Deus, não somente nas coisas que nós julgamos muito importante, Pai, mas que nossos olhos possam estar fitos naquilo que é imprescindível. E o que é imprescindível em nossa vida é uma vida contigo, é uma vida com a tua presença, porque não há vida sem ti, Senhor. Não há vida com aquele que nos alimenta todo dia, dando-nos, Senhor, Pai, a esperança de que dias melhores virão, Pai. Que em nosso coração possa ser reanimado em fé, que nós possamos crescer com toda a situação, com as notícias ruins, com os momentos maus, para que quando chegar o dia de nós celebrarmos, Pai, nós possamos entender que, independente de tudo, o Senhor esteve conosco, Pai. Que os senhores possam estar todos os dias em nossas vidas, até a consumação dos séculos, porque essa é a promessa que o Senhor revelou aos seus filhos, Pai. Então, Senhor, que nós possamos nutrir isso como uma verdade absoluta, que nós possamos aprender como Jó, em meio à adversidade, nos prostrarmos em adoração, nos prostrarmos diante dessa presença maravilhosa, ao qual tem nos sustentado todos os dias de nossa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas todo sempre, e nós possamos juntos dizer amém, irmãos.
Muito obrigado. Obrigado por ser fiel, Tiago Távora. Saudade de vocês, demais da conta. Que o Senhor venha tocar a sua vida e o teu coração. Até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.